18 de setembro, São José de Cupertino, franciscano. José Desse nasceu no dia 17 de junho de 1603, em Cupertino, pequena cidade da diocese de Nardo, entre Brindes e Otranto. Seus pais eram pobres, mas virtuosos. Cognominaram-no mais tarde Cupertino por causa do lugar do seu nascimento. Sua mãe educou-o dentro de uma grande piedade, mas se mostrava muito rigorosa e castigava-o severamente pelas menores faltas, a fim de habituá-lo a uma vida áspera e penitente. José mostrou desde a infância um extraordinário fervor e já parecia desfrutar a doçura das consolações celestiais. Era extremamente assíduo ao serviço divino e, numa idade em que só se costuma aspirar ao prazer, usava um áspero cilício e macerava o corpo com várias disciplinas. Fizeram-no aprender o ofício de sapateiro, que exerceu durante algum tempo. Porém, ao atingir a idade de 17 anos, apresentou-se para ser recebido pelos franciscanos conventuais, comunidade à qual pertenciam 2 tios seus bastante considerados. Contudo, foi recusado, pois nada estudara. O máximo que conseguiu obter foi ingressar nos capuchinhos na qualidade de irmão converso. E após 8 meses de noviciado, foi despedido como incapaz de corresponder à vocação. Longe de insurgir-se, persistiu na resolução de abraçar o estado religioso. Enfim, tocados de compaixão, os franciscanos conventuais receberam-no no convento della Grottaglia, assim chamado por causa de uma capela subterrânea dedicada à Santa Virgem. O convento ficava muito próximo a Cupertino. Depois de ter feito seu noviciado com muito fervor, José foi recebido como irmão converso entre os oblatas da Ordem Terceira. Confiaram-lhe a princípio as tarefas mais grosseiras da casa, que executou escrupulosamente. Duplicou os jejuns e as austeridades. Orava incessantemente e só dormia 3 horas por dia. Sua humildade, sua doçura, seu amor à mortificação e à penitência tornaram-no alvo de tamanha veneração que, num capítulo geral realizado em Altamura, em 1625, ficou decidido que seria recebido entre os religiosos do coro, a fim de preparar-se para as santas ordens. José pediu permissão para fazer um segundo noviciado, depois do qual se afastou mais do que nunca do convívio dos homens para unir-se a Deus de maneira ainda íntima, através da contemplação. Considerava-se um grande pecador e imaginava que, só por caridade, lhe haviam permitido usar o hábito religioso. Sua paciência fê-lo suportar em silêncio e com alegria severas repreensões por faltas que não cometera. Levou a obediência ao ponto de executar prontamente as mais difíceis ordens que lhe davam. Tantas virtudes o tornaram objeto da admiração de todos. Tendo sido ordenado sacerdote em 1628, celebrou a primeira missa penetrado de intraduzíveis sentimentos de fé, de amor e de respeito. Escolheu uma cela afastada, escura e incômoda. Costumava rezar em capelas pouco frequentadas, a fim de entregar-se mais livremente ao seu pendor pela contemplação. Privou-se de tudo quanto lhe fora concedido pela regra, e quando se viu completamente despojado, disse, prosternado diante do crucifixo, abre aspas, eis-me aqui, Senhor, despojado de todas as coisas criadas. Sede, conjuro-vos, meu único bem. Considero qualquer outro bem um verdadeiro perigo, como a perdição da minha alma. Fecha aspas. Depois de haver recebido o sacerdócio, passou 5 anos sem comer pão e beber vinho. Durante esse tempo só se alimentou de ervas e frutos secos, e as ervas que comia na sexta-feira eram tão repugnantes que só ele mesmo conseguia comê-las. Observava um jejum tão rigoroso na quaresma que durante 7 anos só tomou algum alimento às quintas-feiras e aos domingos, com exceção da Santa Eucaristia, que recebia todos os dias. Seu rosto, que amanhecia pálido, tornava-se fresco e rosado depois da comunhão. De tal maneira se habituara a não comer carne que o estômago não conseguia mais suportá-la. O zelo pela mortificação fazia-o inventar vários instrumentos de penitência. Durante 2 anos foi provado com dores internas que o faziam sofrer intensamente.
Enfim, a bonança sucedeu à tempestade. Tendo se espalhado o rumor de que tinha êxtases e operava milagres, uma grande quantidade de pessoas o acompanhou quando viajou pela província de Bari. Um vigário-geral ofendeu-se e queixou-se aos inquisidores de Nápoles. José recebeu ordens para apresentar-se àquela cidade, mas, depois de terem sido examinados os pontos de acusação, ele foi declarado inocente e despediram-no. Celebrou a missa em Nápoles na igreja de São Gregório Armênio, que pertencia a um mosteiro de religiosos. Terminado o sacrifício, José caiu em êxtase, como o atestaram várias testemunhas oculares durante o processo de canonizações. Foi duramente recebido e logo depois recebeu ordens para recolher-se ao convento de Assis. Os fantasmas impuros que a imaginação lhe apresentava com tentações terríveis fizeram-no cair numa melancolia tão profunda que nem mesmo ousava levantar os olhos. Informado das tristes condições em que José se encontrava, seu superior mandou-o chamar a Roma e, depois de lá tê-lo retido durante 3 semanas, mandou-o de volta ao convento de Assis. Ao regressar de Roma, o santo sentiu tornarem as consolações celestiais. Estas retornaram. Em seguida, lhe foram dispensadas com mais abundância do que nunca. Ao pronunciar os nomes de Deus, de Jesus ou de Maria, tão só, ficava como que fora de si. Exclamava frequentemente, abre aspas, dignai-vos, ó meu Deus, encher e possuir meu coração todo inteiro. Possa minha alma despojar-se dos laços do corpo e unir-se a Jesus Cristo. Jesus, Jesus, atrai-me a vós, não posso mais continuar na terra. Fecha aspas. A prudência de que dava provas na direção das almas atraía para junto dele um avultado número de pessoas, até mesmo cardeais e príncipes. Os milagres de São José de Cupertino não foram menos impressionantes do que os outros favores extraordinários que recebia de Deus. Vários doentes se restabeleceram graças às suas orações. Tendo apanhado febre em Osimo a 10 de agosto de 1663, predisse que a sua última hora se aproximava. Na véspera da morte, pediu-lhe administrassem o santo viático. Em seguida, recebeu a extrema unção. Muitas vezes ouviram-no articular as aspirações sugeridas pelo coração inflamado de amor. Abre aspas. Desejo que minha alma se liberte dos laços da carne, a fim de reunir-se a Jesus Cristo. Graças, louvores sejam dados a Deus. Que a vontade de Deus seja feita, Jesus crucificado, receber meu coração, acendei nele o fogo do vosso amor. Fecha aspas. Expirou no dia 18 de setembro de 1663, com a idade de 60 anos e 3 meses. Seu corpo foi exposto na igreja e a cidade inteira veio visitá-lo respeitosamente. Em seguida, foi sepultado na Capela da Conceição, tendo sido confirmadas as suas heróicas virtudes, assim como a verdade de seus milagres. Foi beatificado por Bento XIV em 1753 e canonizado por Clemente XIII em 1787. Clemente XIV mandou inserir o ofício desse santo no breviário romano. São José de Cupertino, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santa Sofia, Santa Ricarda e Santa Estefânia.